Depois eu coloco para vocês lá no Google Classroom. Então, boa noite, né? A 2019D, sumidos, né? Vamos falar hoje a respeito dos protozoários, né? Lembrando que a gente vai voltar a falar dos fungos, né? E tem a prova aí já batendo na porta, né? E vai ter a ANP de vocês também, já está pronta. Aí eu vou deixar disponível no Google Classroom para vocês. Vai dar um prazo bom para vocês fazerem, tá? E a prova está breve, aí a gente já vai fazer. Então, na prova vai cair fungo e protozoário. Só que a gente vai ficar falando disso aí por um bom tempo, tá? Tanto fungo quanto protozoário ainda tem, principalmente doenças fúngicas que a gente não falou, né? Com detalhe. A gente vai voltando, vai falando delas e também vamos dar continuidade, senão a gente fica muito parado, né? Essa aula já está disponível para vocês lá, tá? Os protozoários estão dentro do reino protista, né? Dentro desse reino protista, a gente tem algumas algas e protozoários que estão presentes nele, tá? Então, o reino protista tem algas, que são eucariontes, unicelulares e pluricelulares, e autótrofas. E o protozoário, eles são eucariontes exclusivamente unicelulares e heterótrofos, tá? Então, as algas, como realizam fotossíntese, elas produzem o próprio alimento, né? E o protozoário, ele precisa se alimentar, eles são heterótrofos. Ele precisa se alimentar de algo, né? Existem, e a grande maioria dos protozoários, eles vivem, né, no meio, geralmente meio úmido, livre, né? E alguns são parasitas. Esses que são parasitas que são importantes para a gente estudar. São protozoários que vivem dentro de outro ser, né? Parasitando em outro ser, trazendo prejuízo para eles. É isso que a gente vai estudar. Algumas doenças que são provocadas por protozoários, né? As algas, né, do reino protista, tem algumas, tá? Eu só passo para vocês, não falo muito de algas, né? Eu especifico mais os protozoários, mas são unicelulares e autótrofas, né? Pode ser pluricelular também. A euglenofita, né? Dinofita e baciloriofita, né? As dinofitas são dinoflagelados e as bacilariofita são diatomáceas. Algumas, né? A dinofita tem o endosqueleto de celulose e provoca a maré vermelha, né? E a baciloriofita, né? As diatomáceas produzem a terra de diatomácea, né, que fica bem condensado tanta quantidade de alga, né? Aqui a gente tem o exemplo da maré vermelha, né, provocada por uma alga. Se a pessoa tiver contato direto, tanta alga que tem ali, né? Primeiro, tem tanta alga, são milhões e milhões isso acontece geralmente na reprodução da alga. E se a pessoa tiver contato direto com essa água, pode ter problema de pele, né? Provocado pela alga. É tipo a queimadura que aquela água-viva produz? Não. É mais uma alergia mesmo, Zoraide. É como se a pessoa tivesse várias pintas vermelhas pelo corpo, sabe? Pode provocar. Ela produz uma substância tóxica. Tem algas que são pluricelulares, né? Todas as algas são autótrofas. Tem a alga parda, né? A alga vermelha, a alga verde, né? Que são ancestrais a verde das plantas, né? Pela evolução. E a maioria dessas algas, elas são utilizadas, né? Para alimento nosso, né? Então, quem gosta aí de comida japonesa está se alimentando de alga, né? Quem gosta de gelatina está se alimentando de alga, né? O H é um tipo de compostos que são produzidos através da alga, né? Então, a alga está mais presente no nosso dia a dia que a gente imagina. No shampoo, no creme dental, né?
Em alguns materiais, em geral, a gente utiliza alga, né? Então, as algas estão aí, inclusive para salada. Tem gente que faz salada de alga, cozinha, né? É mais quem está em região costeira. É interessante nós falarmos, né, a respeito das algas aqui, por elas serem autótrofas, elas realizam fotossíntese, tá? E a produção de oxigênio pelas algas, em relação à proporção, as algas produzem muito, muito mais oxigênio do que as plantas terrestres, tá? Então, às vezes a gente escuta falando que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas a Amazônia não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são os rios e lagos e principalmente o mar, né? A Amazônia é o berço, né, de umidade do mundo. Aí a gente pode concordar, né? Por causa das árvores, a gente tem uma umidade muito grande que controla as precipitações, né, chuvosas, tanto no Brasil quanto, né, no hemisfério sul, por causa da Amazônia. Mas o oxigênio em si não são produzidos exclusivamente pelas árvores. Pelo contrário, né? Estima-se que em torno de 20% do oxigênio são produzidos pelas árvores e 80% são produzidos pelas algas. Aí a gente tem a importância das algas. Elas produzem oxigênio, né, no ciclo, né, de quebra para se alimentar, e esse oxigênio é expelido e sai da água, né? As bolinhas de oxigênio vão saindo e vão caindo na nossa atmosfera para nós respirarmos, né? Então, o oxigênio são mais produzidos, inclusive, por essas algas do reino protista. Aí tem alga verde, né? Oi. Professor, ela consegue produzir o oxigênio, a água tem que estar limpa, ou se a água estiver poluída também, ela continua fazendo o mesmo processo? Ou atrapalha, a poluição atrapalha? Atrapalha em relação porque às vezes a poluição pode inibir o crescimento de algo ali, entendeu? Aí pode, mas ela produz. Ela precisa, né, do sol, geralmente elas estão viradas para o sol, né, sem sol não tem fotossíntese, e produz muito, muito oxigênio, tá? Nós vamos se alimentando. Já os protozoários, diferentes das algas que nós temos pluricelular, os protozoários são exclusivamente unicelulares, tá? As características gerais dos protozoários, ó, são unicelulares, podem ser coloniais, viver em colônias, são eucariontes e heterótrofos, né, eles precisam de algo para se alimentar, podem ter vida livre ou parasitária, como eu falei para vocês, são encontradas em água doce, salgadas, em ambientes úmidos, estabelece relações benéficas com outros seres, né? Por exemplo, o protozoário do tipo triconinfa, ele vive dentro do intestino de alguns cupins, né? Sem esse protozoário, o cupim não vive. E sem o cupim, o protozoário não vive. São protozoários que digerem celulose. Então, o cupim que se alimenta de madeira, se não tiver o protozoário do tipo triconífero, ele não vive, né? Pode ser dividido em 3 classes, de acordo com a sua estrutura de locomoção. Nós temos os protozoários, né, os filos dos protozoários, Rhizópoda ou Sarcodínia, né, que possui os pseudópodes, Ciliata ou Ciliofora, né, que possui os cílios, Flagelata ou Mastigofora, que possui os flagelos, e Sporozoa, que não possui nenhuma estrutura de locomoção. Então, eles classificaram. Lembra dos fungos que são classificados? Tem aquela classificação lá? O protozoário também tem. Só que os protozoários de acordo com a sua locomoção. O protozoário que tem esses falsos pés, que são chamados de pseudópodes, que são prolongamentos do citoplasma deles aqui, ó, né, pseudo de falso, dópodes é pé, e eles criam esses falsos pés para se locomoverem. Eles vão se locomovendo, né? É do tipo Rhizópoda ou Sarcodínia, né? Tem os pseudópodes. A classificação ciliar, vem de cílio, né? Ora, são protozoários que possuem cílios para sua locomoção. Flagelata ou mastigofora
são os protozoários que têm flagelos para sua locomoção. E esporozoas são protozoários que não possuem nenhuma estrutura de locomoção. Protozoário, né? Tem algumas características. Em relação à estrutura celular mesmo, ele tem esse vacúolo pulsátil ou contrátil, né? Geralmente associado à entrada e saída de água dentro do citoplasma celular. Esse especificamente tem cílio, tá vendo? É um protozoário do tipo ciliata. Reprodução do protozoário. A reprodução dele é bem parecida com a bactéria, é reprodução assexuada, né, por divisão binária. Temos um protozoário, o protozoário duplica seu material genético, começa o processo de divisão desse material genético e o prolongamento citoplasmático. Esse DNA dele, né, material genético, se separa em dois, cria essa ponte, o citoplasma se separa, e aí a gente tem uma cópia perfeita, né, ou quase perfeita, da célula, entre aspas, mãe, tá? Reprodução por divisão binária. E a reprodução sexuada é através de conjugação. A gente tem um protozoário X e outro Y, e há a troca de material genético. Às vezes, cria-se ponte citoplasmática aqui no citoplasma. Aí, esse protozoário, né, mistura seu material genético e ambos são diferentes, porque misturou o material genético um com o outro. Depois, eles se dividem, né, por reprodução assexuada, por divisão binária. A diferença é que a divisão binária única e exclusivamente, todos os protozoários serão iguais a seus pais. A reprodução sexuada, eles serão diferentes dos seus pais, porque a gente tem mistura do material genético, tá? Aí a gente consegue variabilidade genética, coisa que a divisão binária não proporciona ao protozoário. Então a gente tem o agente etiológico, né, que causa a doença, então é o parasita. O vetor é aquele que transporta esse agente etiológico de um ser para o outro. Os sintomas, né, são as consequências que o parasita pode proporcionar ao indivíduo, né? Geralmente, os sintomas denunciam que nós temos alguma patologia, que tem a doença. E profilaxia são métodos para evitar o contágio. Vocês devem ter estudado isso com a Edivane Saúde Coletiva, né, no semestre passado. Então, conceitos relacionados à saúde: o agente etiológico, o vetor, sintomas e profilaxia. Agente etiológico é o agente causador do problema, da doença. Então, é o agente que determina a doença, no caso, o parasita. O vetor é aquele que transporta. Exemplo, a doença de Chagas, né, é uma doença que provoca aumento do coração, dos órgãos internos, né, cardiomegalia, esplenomegalia. Esses são os sintomas da doença de Chagas. O vetor da doença de Chagas são os barbeiros, tá? Então, o barbeiro é o vetor, é aquele que transporta. Dentro do barbeiro, a gente tem o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi é o agente etiológico, é o protozoário parasita, tá? Ele é transportado por um vetor, no caso, o barbeiro, né? E ele provoca sintomas, no caso, a cardiomegalia, tá? Métodos de evitar o contágio com o Trypanosoma cruzi: eliminar barbeiro, né? Morar em regiões, né, em casas, né, protegidas, usar inseticidas e por aí vai. A gente vai falar um pouco disso, né? Professor, no caso aí, o protozoário, o primeiro hospedeiro, que no caso é igual à doença de Chagas, o barbeiro é o hospedeiro, vai transportar o agente. Esse vetor, ele é sempre poupado? A doença não desenvolve nele? Ele é só mesmo para servir de hospedeiro e transporte? Então, a gente tem alguns sim, Zoraide, mas outros não.
Nós temos vetores que são hospedeiros definitivos e hospedeiros intermediários. O barbeiro é um hospedeiro intermediário. Dentro do barbeiro, o protozoário se reproduz de maneira assexuada. Para ser um hospedeiro definitivo, o parasita ele tem que se reproduzir de maneira sexuada, tá? Misturando material genético. Tá bom? Essa é a diferença clássica para definir o que é hospedeiro definitivo e intermediário. Tá? O intermediário geralmente passa, o definitivo geralmente fica, mas tem ciclos de vida de protozoários, de verminose e tal, em que o hospedeiro definitivo transmite também a doença, tá? Para outro, por exemplo, a pessoa que tem taênia, né? Se ele tem ovos nas fezes e ele defecar em qualquer lugar, ele está transmitindo a doença. Ele, mesmo sendo um vetor, né? Sendo o hospedeiro definitivo, ele transmite a doença. Entendeu? Entendi. E vice-versa. Protozoonoses, né, que são doenças provocadas pelos protozoários. Aí a gente tem a amebíase, né, mais conhecida como ameba. Essa aqui é a ameba, uma foto dela. Vendo que bonitona? A entamoeba estolística. O agente etiológico é a entamoeba estolística, aquela que provoca a amebíase. Sintomas, geralmente, lesões intestinais, disenteria, desculpa, e fezes com sangue. A profilaxia é lavar as mãos, né, ferver os alimentos, cozinhar bem os alimentos, né, lavar bem os alimentos que se comem crus, e não se alimentar de águas contaminadas. Como que acontece o ciclo de vida? A pessoa contaminada libera, né, nas fezes, no intestino, né, libera essas amebas no seu intestino. Dentro do intestino elas vão se desenvolver, né, vão se multiplicar, vão procurar os vasos sanguíneos intestinais. Aí a gente tem o crescimento dessa ameba e depois ela volta para dentro do intestino. Elas se alimentam de sangue, tá? E de nutrientes do nosso corpo, e elas vão colocando cistos, né? São microóvulos no nosso intestino. Quando a gente defeca, sai juntamente com as fezes esses cistos, né? Se a pessoa não tem tratamento de esgoto e defeca em qualquer lugar, você tem a contaminação, né, desses cistos contaminando a água. Se a pessoa utiliza essa água contaminada para irrigar, por exemplo, alface, tomate, qualquer outra hortaliça, e a pessoa come direto sem higienizar, você pode estar ingerindo, né, esses cistos da ameba, que quando cai na sua corrente sanguínea, elas procuram o intestino e dentro do intestino elas vão eclodir, né? Vão se multiplicar e continuar o ciclo de vida delas. Então, esse é o ciclo da entamoeba estolísticas. Aqui a gente tem a giardíase, né, que é a doença. O agente etiológico da giardíase é a Giardia lamblia, né? Se vocês olharem, olha que protozoário feliz, ó. Parece que tem 2 olhinhos, né? Parece uma pipa no céu. Causa, né, lesões intestinais graves, disenteria e sangue nas fezes. A profilaxia é essa: lavar bem as mãos, alimentos e ferver água. Se você observar, esses protozoários não têm vetor. Tá? Ele não tem outro ser vivo que vai transportar ele. Ele está aí presente, né? Então, o próprio ser humano se contamina com ele, tá? Se ele está contaminado, pode contaminar os outros. Já esse professor, tem vetor. Oi? O nosso organismo não produz defesa contra eles? Zoraide, produz, né? Nós temos o nosso sistema imunológico. Ele tenta combater, só que não consegue. Por isso que, às vezes, o médico pede, né, exame de sangue para detectar, às vezes está com monócito muito alto, né, leucócito muito alto, significa que você tem algum tipo de infecção, tá? Então, aqui ó, a gente tem, né, o membro, né,
do corpo contaminado com a entamoeba, a leishmania brasiliense, né, que é a leishmaniose, comum aqui na cidade, tá? A leishmaniose é diferente da entamoeba histolística e da giardíase, da Giardia lamblia. Ela precisa de um vetor, tá? E o vetor dela, quem vai transportar a leishmania, é o mosquito palha, né? Também chamado de birigui. É esse mosquito pequeno, parece um pernilongo comum, tá? Só que menor, e ele transporta, né, essa protozoonose, a leishmaniose. Os sintomas são essas lesões cutâneas. E a profilaxia é evitar a picada do mosquito, evitar a proliferação do mosquito, então água parada, essas coisas bem parecidas com o que faz com a dengue, né? Doença de Chagas está associada, né, a essas casas de pau a pique, né? Realmente vivem os barbeiros. O agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, que é o nome, né, do protozoário. O vetor é o barbeiro, né? Nas fezes do barbeiro a gente está presente o protozoário. Os sintomas é cardiomegalia, é aumento do coração, mas pode aumentar baço, pode aumentar fígado, tá? O esôfago pode ficar enorme. E a profilaxia é evitar o contato com o barbeiro. Então, qual que é o ciclo de vida? O barbeiro, né, se contamina com o Trypanosoma cruzi, está presente nas fezes do barbeiro. Por algum motivo, ou porque o barbeiro picou e se alimentou, quando ele é hematófago, né, do sangue, e quando ele está se alimentando, ele mistura, né, ele faz cocô na região e mistura o Trypanosoma cruzi, né, dentro da ferida que ele está abrindo para se alimentar e cai na corrente sanguínea, ou você pode se alimentar direto do barbeiro. Por exemplo, quem gosta de caldo de cana? Nossa, tem um grilo na minha casa. Nossa, eu gosto. Se o barbeiro estiver presente na cana e quando a pessoa faz a moagem, né, ela pode... Vocês estão escutando? Tem um grilo fazendo um barulho ensurdecedor na minha casa. Eu estou sozinho em casa. Tá fazendo um barulho feio, viu? Aí, gente, se você se alimentar diretamente desse barbeiro moído no caldo de cana, você pode ter, né, a infestação do Trypanosoma cruzi. Aí você pode ter esse cardiomegalia porque ele vive, né, a forma parasitária dele dentro da múscula, da fibra muscular, geralmente da fibra do miocárdio, tá? Aí cai na corrente sanguínea e em alguns casos tem que se fazer transplante cardíaco, tá? Quem tem a doença de Chagas. A profilaxia é evitar mesmo o contato com o barbeiro ou evitar morar, né? Eu vi uma reportagem uma vez que estavam falando que se o barbeiro picar a gente e a gente não cortar, porque a contaminação se dá porque você corta, aí aonde ele defecou, você acaba colocando aquele protozoário para dentro, né? Com certeza, reduz um pouco a probabilidade, só que ele é um bicho meio porquinho, sabe? Ele vai se alimentando, fazendo cocô e misturando aquilo ali, sabe, Zoraide? Então, isso né? Outro detalhe, nem todo barbeiro é contaminado. Outro detalhe, se uma pessoa contaminada, o barbeiro picar ela, ele se contamina, tá? Essas são as particularidades. Beleza? Beleza. Tricomoníase, né? O agente etiológico é o tricomonas, né, vaginalis. Os sintomas é um corrimento esverdeado com mau cheiro, né? Saindo do órgão genital, principalmente da mulher, né? E a profilaxia, não usar roupas, né, contaminadas ou fazer sexo com pessoas contaminadas. Gente, aqui ficou estranho. Mas é não usar roupas contaminadas ou fazer sexo com pessoas contaminadas, tá? Não é não usar roupas, não é isso não, tá?
é não usar roupas contaminadas ou fazer sexo com pessoas contaminadas. Esse é o Trichomonas vaginalis, ó. Ó, Trichomonas vaginalis, esse aqui, tá? É muito comum tricomoníase, tá? Malária, né? Falou-se muito em malária por causa do medicamento, né, que está sendo usado para o Covid em alguns lugares, né? A cloroquina, a hidroxicloroquina. É um medicamento para malária. O agente etiológico é o Plasmodium, tá? O vetor é o mosquito Anopheles, né? Ou chamado de mosquito prego no lugar. Os sintomas é febre alta, calafrio e mal-estar. E a profilaxia é evitar o picado do mosquito. Como que funciona? O mosquito contaminado, né? Mosquito contaminado, ele vai, né? E pica uma pessoa. Dentro da glândula salivar do mosquito está presente o protozoário Plasmodium. Cai na corrente sanguínea, ele vai, né? Os porozoários vai da secreção salivar do mosquito para dentro da corrente sanguínea e procura o fígado, né? Lá no fígado, né? Ele começa a sua reprodução, né? Se reproduziu, né? Aí o mosquito vai e ingere novamente esse protozoário já na corrente sanguínea pronto. O mosquito se contamina e começa o ciclo novamente. Dentro do mosquito, né? Uma reprodução assexuada. E dentro do homem, sexuada. E a gente tem, né? O contágio de humano para o mosquito, do mosquito para o humano. Aqui a gente... Ele ataca o baço também ou só no fígado? Oi? Ele ataca o baço também ou só o fígado? Olha, a malária, né? A maioria desses protozoários ataca o fígado, né? O baço, ele, além de ser produtor de um depósito de células vermelhas do sangue, né? Geralmente ali 200 ml, 300 ml está ali dentro, a gente vai ter protozoário quando já tem dentro da corrente sanguínea, vai estar presente no baço também, tá? Pode atacar o baço, sim. Além do mais, o baço é um órgão do sistema linfático e produz também linfócito, né? Ele ativa linfócito. Aqui a gente tem as doenças, né? E o ciclo de vida, se é hospedeiro definitivo ou não, tá? Quando a gente tem um ciclo de vida de um parasita que ele parasita um único, né, indivíduo, a gente tem um parasita monoxênico, tá? Ou monoxênio. Então, parasitas, esses parasitas não têm nem vetores. Amebíase, giardíase e tricomoníase, os hospedeiros definitivos são os homens, os seres humanos, são monoxênicos. Heteroxênico é quando a gente tem um parasita e tem dois tipos de hospedeiro com reproduções diferentes. A malária, a doença de Chagas e a leishmaniose. Por exemplo, a malária, para ser um hospedeiro intermediário, a gente tem que ter a reprodução assexuada do parasita. Para ser a reprodução, o hospedeiro definitivo, a gente tem que ter uma reprodução sexuada. Na malária, o hospedeiro intermediário é o homem e o hospedeiro definitivo é o mosquito Anopheles. Na doença de Chagas, o hospedeiro intermediário é o barbeiro, né, do gênero Triatoma, e o hospedeiro definitivo é o homem. A leishmaniose, o hospedeiro intermediário é o mosquito palha, né, e o hospedeiro definitivo é o ser humano, tá? Deu para entender o que é monoxênico e heteroxênico? Monoxênico é quando a gente tem um hospedeiro, né? Um hospedeiro único, né? E tem o ciclo de vida dele ali e ele hospeda-se um único hospedeiro. Geralmente, esse hospedeiro, obviamente, é o definitivo que só tem ele, tá? São os monoxênicos. Quando a gente tem, né? Mais de um, né?
parasitando mais de um hospedeiro, a gente tem um hospedeiro heteroxênico. Aí a gente tem a malária, a doença de Chagas e a leishmaniose. É lógico que tem muitas mais doenças, né? Essas são algumas que a gente falou e a gente vai falando ao longo, né, das aulas aí, principalmente doenças fúngicas e doenças, né, provocadas por protozoários, tá? Vocês têm alguma dúvida nessa aula de hoje? Para mim tá tranquilo. Em relação às classificações, Também tá tudo tranquilo. Tranquilo? Tá, professor, tá tranquilo. Beleza, então tá, vamos ver se vocês estão bom mesmo. Fala para mim das classificações dos protozoários, de acordo com a locomoção deles. Flagelos, ciliares. Ai, ai. A pessoa de primeira vista, se lembrar de tudo, é difícil. Mas é isso aí mesmo, que você está falando. É isso aí. Olha o professor fazendo pergunta difícil, olha. Mas é por aí mesmo. Ó, a gente tem isópoda ou sarcopenia, né? Que são quando o protozoário cria esses falsos, os pseudópodes, né? Aí a gente tem ciliata ou ciliofora, que é quando tem o cílio. Flagelata ou mastigofora, quando tem os flagelos. Esporozoa, quando não tem nenhum estrutura de locomoção, tá? A reprodução deles. Reprodução assexuada, né? Nós temos divisão binária, quando um protozoário multiplica, né, o seu material genético, divide em 2, cria a ponte citoplasmática e depois a gente tem 2 protozoários idênticos aos pais. A reprodução sexuada cria-se, né, o exemplo é a conjugação. Eles criam, né, pela pile, pontos de contatos entre protozoários diferentes, há mistura de material genético, e depois esse protozoário fica com material genético um do outro, diferente do que ele era antes. Depois ele se multiplica, ele se divide em divisão binária, e nós temos protozoários diferentes dos seus pais, tá? É interessante nós saber o que é um agente etiológico, vetor e sintomas, porque a gente vai falar de muitas doenças. Oi, Zoraide, pode falar. Lá nos fungos, quando ocorre a reprodução sexuada, fala que há a mistura, né, de mistura genética lá, e que depois ele volta para, digamos assim, para a forma original. Né? Ele passa a ser de novo um fungo, digamos assim, com um cromossomo só, um tipo de cromossomo. Esses protozoários também são assim? Eles quando ele tem... se misturam depois Quando ele tem a mistura de material... A gente está falando aqui, gente, de protozoários da mesma classe, do mesmo gênero. Não são protozoários diferentes, não, tá? A vantagem da reprodução sexuada é que esses protozoários são diferentes. Minimamente, sabe, Zoraide? Como se... Imagina os seres humanos. Imagina todos os seres humanos carregarem as mesmas estruturas genéticas de todos, né? O que aconteceu? A gente tem diferenças corporais, né? Diferenças de físico, diferenças de cor de pele, né? Essas diferenças fazem com que a gente se adapte melhor a uma região. Por exemplo, pessoas, né, da pele preta, né? Ela tem uma maior aceitação em países onde tem um sol mais quente, né? Pessoas de pele branca, né, viveram melhor em países isso a gente está falando da evolução humana, né? As características da pessoa, né, de pele negra, na África, se nós tivéssemos pessoas caucasianas ali, não teria tido o sucesso que teve, né? Falando em evolução, porque todos os seres humanos saíram, né,
da África ali. Se nós formos pensar do Oriente Médio e África, né? A região da Mesopotâmia, tudo começou ali. Então, a gente tem variabilidade genética. Isso faz com que os protozoários também tenham quando eles criam essas pontes, misturando seu material genético. Às vezes, um protozoário que acabou de ter atividade, né, sexuada, ele tem, por exemplo, ele criou, né, uma resistência a um remédio, por exemplo, né? Se for malária, por exemplo, às vezes esse protozoário criou uma resistência à cloroquina, vamos dizer, né? Porém, eles estão tendo atividades entre indivíduos de espécies iguais, tá? De ordens da mesma classe, certinho, tá bom? Aí eles continuam sendo protozoários, só que aqueles que são filhos são protozoários diferentes. Nem sempre vai acontecer, pode ser que ele esteja carregando o mesmo material, tá bom? Mas isso traz variabilidade genética. Beleza? Entendi. Débora, consegue sim, Débora. A gente falou da amebíase, né? Que é o agente etiológico é a entamoeba histolística. Falamos da giardíase, que é a Giardia lamblia. Falamos da leishmaniose, que é o Leishmania brasiliensis, tá? E falamos da doença de Chagas, que é o agente etiológico Trichonossoma cruzi. Tricomoníase e o Trichomonas vaginalis. E a malária e o plasmódio, tá? Falamos também a respeito dos indivíduos que são monoxênico e heteroxênico. Monoxênico é quando o parasita tem um tipo só de hospedeiro. Exemplo, amebíase, giardíase, comoníase. O hospedeiro definitivo já é diretamente o ser humano, tá? O ser humano se contamina ali. Ele não tem vetor. Já o heteroxênico tem vetor, né? Precisa de mais o hospedeiro. Aí a gente tem hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo. Quando ocorre a reprodução assexuada, intermediário. Quando ocorre reprodução sexuada, definitivo. Por exemplo, a malária, acontece a reprodução assexuada no homem e sexuada dentro do mosquito anófeles. Já a doença de Chagas, o intermediário, a reprodução assexuada, ocorre dentro do barbeiro. E a sexuada dentro do homem. Então, o homem definitivo, o barbeiro intermediário. E a leishmaniose, a reprodução assexuada acontece dentro do mosquito palha e a sexuada dentro do homem. Então, o homem definitivo e tá bem fácil. Ficamos sem som, professor. E brevemente eu deixarei disponível para vocês a NP para vocês fazerem, tá? Já está pronto, inclusive. Só estou aguardando o feedback deles lá para eu já liberar para vocês, tá bom? Aí eu já libero também e corrijo todas as atividades que vocês fizeram até hoje, tá bom? Tem alguma dúvida? Pode falar à vontade, eu estou disponível de vocês, tá bom? Beleza. Já está disponível. Para mim, tá tranquilo. Aí é só dar mais, estudar mais para ir gravando, né? Para não fazer mistura. Então, beleza, a gente vai voltar nisso, vai refalar disso antes da prova, tá bom? Mas está aqui. Já está disponível a atividade. Vocês têm um tempinho aí, vocês podem resolvendo, tá? E eu estou disponível aqui no Google Classroom também, tá joia? Gente, então, beleza. Boa semana, bom final de semana.